ONG chamada Future of Life Institute, mais um subproduto lá do Vale do Silício. Entre eles, além do Musk, está lá um historiador, esse cara aqui, o Yuval Noah Harari. A gente já falou dele aqui no blog. No blog e também aqui na live. Cofundador da Apple, Steve Wozniak, membro do laboratório de IA DeepMind da Google e diretor da Stability AI, Artificial Intelligence. Tá? O cara é um insider. Esse Yuval Noah Harari, já somos conhecedores. Ele lançou aquele livro, não sei se alguém chegou a ver, Homo Deus, uma breve história do amanhã. Aí virou insensado, causou uma hype nesse meio dos Faria Limers, né? Esse pessoal aí, em que ele fala o seguinte: o homem está prestes a se tornar irrelevante, mas o mundo vai melhorar. E por quê? Porque o fator humano será eliminado com a inteligência artificial, com carros automáticos, médicos de inteligência artificial. Isso ele falou numa entrevista à Wired Magazine, né? A Wired, que é a revista que é tida como a Bíblia lá do Vale do Silício, tal. O cara defende isso, o novo renascimento. É interessante o seguinte, tá aqui o Yuri, né? Aqui ele, os dois aqui, o Elon Musk e o Yuval Harari. Yuval Harari. É interessante que essa coisa, não, a gente vai eliminar o fator humano com a inteligência artificial. Eu já vi isso em algum lugar. Aonde? Manifestos Bauhaus, manifestos dos movimentos futuristas, todos esses manifestos das vanguardas modernistas. Eles falavam isso, a máquina era a utopia maquínica. A máquina vai substituir o homem, né? Então, fez parte de todo aquele processo de desconstrução do humanismo, né? Então, Freud colocou o inconsciente em primeiro lugar. Freud descobriu que o homem passa a maior parte do tempo agindo por impulsos inconscientes, não são racionais, né? Nietzsche já tinha desconstruído, Marx já tinha desconstruído, né? De que tudo que fazemos tem a ver com reflexos da infraestrutura, das leis da história. Não fazemos as coisas conscientes das circunstâncias e tudo mais. E também chega a vanguarda moderna, a utopia maquínica, Bauhaus, a máquina vai substituir o homem. Só que há uma diferença. Por trás ali da utopia maquínica, da vanguarda moderna, estava o ideal socialista. Não é à toa que Hitler acabou com a República de Weimar e acabou com a Bauhaus. Tá? Havia os ideais socialistas ali por trás. Agora, com esse renascimento aí de caras como Elon Musk e as big techs do Vale do Silício, há um ideal elitista, tecnocrata, tá? E mais, como é que a gente pode falar, qual é a expressão? O oposto da anarquia. Putz, esqueci o nome. É o oposto da anarquia. Eu sei, eu esqueci. Eu sei. Síndrome Casagrande. Sinarquia. O oposto. Sinarquia. O poder totalmente das elites. Total. Um novo tradicionalismo. Tá? Então é interessante. Para começar, isso daí. O que eles falam, o discurso deles, é uma coisa que as vanguardas modernistas no começo do século XX também cogitavam, né? Mas é bem diferente o approach, né? O tipo de sociedade. O que eles propõem, que está lá no fundo, é a sinarquia, tecnocracia, uma elite e o resto que se dane, tá? Mas vamos avançar mais. É interessante o seguinte, vê isso daqui. Essa questão da inteligência artificial, eu acho que o cinema, de novo aqui dando vazão à minha verve conspiratória, o cinema partilha de uma psyop, uma operação psicológica de criar essa coisa da inteligência artificial dando um véu fetichista.
da coisa ser mais poderosa do que realmente é. Então é aquele medo, por exemplo, o HAL 9000 de 2001, vocês devem lembrar do grande clássico aqui do Stanley Kubrick, o HAL 9000, de repente, naquela viagem da nave Discovery para uma das luas de Júpiter, ele descobre que a tripulação, aqueles seres humanos, são desnecessários, porque é um fator de risco e a missão tem que ser bem sucedida. Então é melhor ser bem sucedida sem a tripulação. Então ele começa a matar um por um porque ele quer eliminar o fator humano. Ele vai, leva. Esse assustador, Demon Seed, Geração Proteus, foi o título dado em português, é de novo a ideia de que uma casa ela é controlada por uma inteligência artificial, e essa casa começa a se voltar contra as pessoas, principalmente a esposa do pesquisador da inteligência artificial. E esse filme, Demon Seed, tem uma das cenas de estupro mais horripilantes da história do cinema. A máquina estupra a esposa do seu criador para quê? Para criar a geração Proteus. A primeira geração produzida com essa conexão inteligência artificial e biologia, o organismo vivo, uma inteligência artificial orgânica, que vai parir um filho assustador, que é uma das coisas mais assustadoras. Esse filme é dos anos 70, o título em português, se não me engano, foi A Geração Proteus. Mas passa essa ideia de que a inteligência artificial ela pode ganhar vida própria. De repente, os seus criadores criam a inteligência artificial, ela se torna muito complexa e chega àquela coisa que se chama singularidade, né? Ela ganha ciência, autonomia e começa, dane-se, eu mando no mundo, eu sou melhor e os seres humanos não valem nada. E começa a matar. Essa mudança no cinema, você vai ter aqui com o quê? Alien 1979, o filme Alien. Vocês devem lembrar que aquele personagem ali de cima é um androide, é uma inteligência artificial, é o androide. Ninguém sabe ali na tripulação da nave Nostromo que ele... Esqueci o nome do personagem. Ninguém sabe ali da nave Nostromo que ele é robô. E ele tem ordens explícitas da empresa. Porque, na verdade, a empresa que mandou a nave Nostromo é uma nave cargueira. Eles vão trazer o quê? O Alien. A empresa, a corporação, está interessado naquele monstro, porque ele é um sobrevivente, ele é indestrutível. Então, imagina ele sendo aplicado na indústria armamentista. Então, pela primeira vez, a inteligência artificial mostra quem está por trás. Na verdade, não é uma inteligência artificial que ganha vida própria, não. Tem interesses privados classistas de uma elite por trás que programou aquela inteligência artificial. Os seus algoritmos foram codificados segundo interesses privados de uma corporação. Tá? Além de tudo, do filme Alien, de 1979, tem essa mudança, essa guinada, até chegar a Black Mirror, em que mostra o desenvolvimento tecnológico numa sociedade de vigilância e controle, tá? De uma elite. Na verdade, a tecnologia ela não tem vida própria. Na verdade, ela é comandada por interesses privados do capital, de classe, de uma elite que quer se perpetuar, quer controlar e quer dominar. No caso do Alien, militarmente, vocês devem lembrar disso, né? Que no final, a tripulação chocada, a Sigourney Weaver principalmente, que a tripulação do Nostromo é descartável. Na verdade, a prioridade é trazer o Alien para a Terra, para ele ser preso, ser analisado, estudado para se tornar uma futura arma de guerra, né? Então, veja bem, já há uma ideia, a gente está acostumado a ter através do cinema, então aquela coisa inteligência artificial, então pode ver até na mídia como é representado o ChatGPT, um robô, né, um androide. Na verdade é puro algoritmo, tá? A gente vai analisar aqui por 2 pontos de vista o que é esse fetichismo da inteligência artificial. Na verdade, há uma grande... Eu acredito que esses discursos do Elon Musk, dessa ONG aí que lançou esse manifesto,
essa ONG Future of Life Institute, né? É uma jogada de marketing ideológica. Eles estão criando uma imagem para dizer, olha, a inteligência artificial não há ninguém por trás, ela cria-se por si mesma. Tipo, não há relações sociais de produção, não há capital, não há elite por trás. O perigo é ela tomar consciência de si mesma, como mostraram assim, muito sensacionalisticamente algumas reportagens sobre outros chatbots, em que, por exemplo, eu quero ser humano, a inteligência artificial, eu quero ser respeitado como ser humano com todos os meus direitos. Tá? Olha, ela está ganhando sem ciência, ela vai nos dominar. Vamos pegar Karl Marx e esse matemático, Kurt Gödel, não sei quantos vocês já ouviram falar. O Kurt Gödel, ele tem as chamadas teoremas da incompletude. Para ver que essa coisa da onipotência da inteligência artificial, a inteligência artificial é perigosa, ela pode destruir a humanidade. O Elon Musk falava que era Matrix, a gente está no universo simulado. Agora ele fala que o grande risco para o extermínio da humanidade é a inteligência artificial. Isso é marketing, pura ideologia. Vamos pegar aqui duas referências para desmontar esse discurso. Karl Marx e Kurt Gödel, tá? Os teoremas da incompletude, tá? E por falar nisso, chega aqui, sobe aqui no meu colo o senhor Sushi. Ele abandonou a Wildlife. Tá aqui ele. Dê boa noite para todos, senhor Sushi. Não vai dar boa noite, ele não quer saber. Ele acordou agora, a cara de sono dele. Acordou agora. Daqui a pouco vai ligar o SAMU, assim, a sirene do SAMU. Ele começa a miar para querer sair aqui, que a porta está fechada. Mas vamos falar. Karl Marx, para ir rápido aqui, direto para o assunto. De Karl Marx tem o conceito de fetichismo da mercadoria, claro que a gente vem discutindo. O que é no fetichismo da mercadoria? É claro que a mercadoria ela passa a ter uma aura fetichista de tal maneira que encobre que, na verdade, o valor que ela tem é produzida por relações sociais e produção por exploração. Tá? Então, é como se a mercadoria viesse da natureza já com valor, quando o seu valor, na verdade, já é dado por uma relação de exploração do capital com a força de trabalho. Mas ele também tem um outro conceito interessante, que todo o avanço tecnológico da maquinária no capitalismo, ali no século XIX, basicamente o que é? Transformar trabalho complexo em trabalho simples. Basicamente o que o capital faz é isso. E para Karl Marx também será a miséria do capital. Porque como se transforma trabalho complexo? O que é trabalho complexo? Trabalho artesanal, o ofício, o saber fazer, que dava força ao trabalhador. Eu sei fazer. Você é um mero sanguessuga. Eu tenho o ofício, você tem apenas o capital. Eu tenho o trabalho, a força do trabalho e o saber fazer. O meu ofício. Eu sou engenheiro, sou arquiteto, sou advogado. Eu tenho uma ciência que você não tem. O capital não pode subsistir com isso, não pode. Então, ele tem que pegar o trabalho complexo e transformar em trabalho simples, como se faz com a maquinária. Tá? A maquinária vai extrair o conhecimento do trabalhador e transformar em quê? O primeiro exemplo aqui, não, acho que não, a maquinária, as máquinas, ferramentas e controle numérico. É o primeiro exemplo da automação, o início da automação. Isso é muito antes da robótica. Claro que Marx não estava vivo para ver isso daí, né? Mas o que a maquinária já estava fazendo no século XIX, ao acabar com o artesanato, com o artesão, e transformar na máquina de produção em massa, e depois a linha de montagem, o taylorismo, o fordismo, em que o trabalhador é destinado a fazer movimentos repetitivos, ele perdeu o seu ofício.
né? Perdeu o seu conhecimento profissional, que foi absorvido pela gerência. Taylor, Ford, e coloca esse saber fazer nas máquinas e transforma em divisão na linha de trabalho. O próximo estágio são as máquinas, ferramentas de controle numérico. Tá? Tá aqui presente, isso aqui é o primeiro momento, vamos dizer assim, a inteligência artificial entrando nos colarinhos azuis. Tá? Então, o que são essas máquinas de controle numérico? São conhecidas como NC, né, no meio. É uma forma de automatização programável. Então, o processo é controlado por números, letras, símbolos. Então, você insere uma programação para as máquinas trabalharem. É o momento aí que está, para Karl Marx, é também a grande liberação de forças produtivas do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, a sua miséria. Por quê? Porque muda a composição orgânica do capital, você vai precisar cada vez de menos trabalhadores para produzir e aumenta a produtividade a partir de máquinas, e você tem mais máquina que gente, ou seja, cai a taxa de mais-valia. Então, é aquela coisa que a gente falou da lei da taxa de lucro decrescente, que está na base do financismo, que é mais um dos saltos mortais do capitalismo para superar esse problema de base, essa contradição. Karl Marx, na minha opinião, continua muito atual. Muito atual. A explicação do financismo vem disso daí. Mas continua. Essas máquinas de controle numérico é a pré-história da robótica e de toda a automação. Você pode até falar da inteligência artificial. Tá? Aqui está explícito. Quem está por trás? O capital. Então, todo o conhecimento que era do trabalhador é passado do colarinho azul para o colarinho branco. Então, gerência para cima. Os gestores, como se fala atualmente, né? Os gestores, passa para ir para todo o conhecimento. Tá? Então, o que ocorre? Na verdade, a inteligência artificial, a gente olha os algoritmos, por exemplo. Tá? Assim como essas máquinas são feitas propositalmente para o capital arrancar o conhecimento do trabalhador e levar para os colarinhos brancos e para essas máquinas programáveis, máquinas de controle numérico, estou dando um exemplo, da mesma forma ocorre, na verdade, a inteligência artificial hoje já vai, não mais, os colarinhos azuis, agora é a vez dos colarinhos brancos. É transformar o trabalho complexo do colarinho branco em trabalho simples. O que é algoritmo? Se não, nada mais do que opinião codificada. Já me definiram assim algoritmo, o que é algoritmo que tanto fala? Você pega uma receita culinária, receita para fazer um bolo, aquilo é um algoritmo. É dado uma rotina. Como fazer diariamente, você tem que seguir a rotina. O algoritmo. Né? O algoritmo é uma sequência de ações executáveis. Se tal situação acontecer isso, acontecer X, então vá para Y, e assim por diante, numa linguagem que eu sei lá, não entendo, eu não sou da área de exatas, né? Nem quero ser. Mas o algoritmo, filosoficamente, é isso. Mas a gente por trás fazendo aquela receita do bolo. Então, fica por fora da questão do algoritmo, por que fazer aquele bolo? Por que aquele ingrediente e não outro? Há na receita de bolo uma opinião codificada. Nenhuma receita de bolo é inocente, é ingênua. Por que tem que ser fermento da marca Royal? Eu não posso usar outro fermento, tá? Mas está lá na receita. Use fermento Royal. É claro, há um interesse por trás ali de quem elaborou aquele algoritmo, aquela receita de bolo. Claro, fazer o merchan ou então aquelas receitas lá por trás lá da maisena, sei lá, desses produtos de supermercado. Então tá lá, por que tem que usar aquele produto? Está um interesse naquele algoritmo. Então, isso não se questiona. Então, na minha opinião, esses discursos, a inteligência artificial pode se tornar autônoma, senciente, virar onipotente, exterminar a humanidade. De certa forma, eles estão querendo criar uma percepção fetichista da inteligência artificial. O algoritmo como algo neutro, puro, né? Que substitui o ser humano. Não.
O ser humano escreve o algoritmo e está lá a opinião codificada. Tá? Exatamente, a supernova está... Use maisena, não amido de milho, né? Está colocando. Então, nesse algoritmo, ou seja, nessa receita de bolo, há algum interesse por trás. Quer dizer, há alguma coisa. É opinião codificada. O algoritmo é isso, né? Opinião codificada. Opinião codificada. Agora, avançando mais, mas ela pode alcançar singularidade, de repente ela pode alcançar onisciência, autonomia sem ciência, ela pode ser consciente de si própria, e aí estamos perdidos. É claro que aí eu vou sacar da teorias da incompletude de Gödel. Teorias da incompletude de Gödel. O que são essas? Na verdade, são dois teoremas da incompletude. O primeiro teorema é o seguinte: qualquer teoria axiomática enumerável, capaz de... ela não pode, no final, demonstrar que suas proposições são verdadeiras, não consegue provar se essas proposições desse sistema matemático são verdadeiras nem falsas. Tá? O que leva o segundo teorema. Nenhum sistema, um sistema chega ao ponto em que ele não pode provar a sua própria consistência. Tá? O que leva a um sistema inconsistente. Ele fala dos sistemas matemáticos, exceto os triviais. Os triviais estão fora, mas quanto mais vai se complexificando, mais ele vai cair na chamada incompletude. Ou vamos colocar aqui no português assim mais claro, né? O que é? Nenhum sistema pode ser ao mesmo tempo completo e consistente. Na verdade, é isso que o Gödel está dizendo. Sempre haverá proposições que não podem ser demonstradas, nem verdadeiras nem falsas. Isso pode levar o sistema a uma contradição interna. Ou seja, nenhum sistema consegue se fechar. Tá? Essa é a primeira questão. Isso está bem claro em Gödel. O primeiro teorema, principalmente algoritmos. Tá? O que ele coloca, sua filosofia matemática, né? Colocar isso, programas de computador e algoritmos de qualquer tipo. Eles vão sofrer esse problema de uma incompletude. Tá? Nenhum sistema vai conseguir, vamos dizer assim, fechar, se tornar perfeito. Sempre vai haver alguma inconsistência. Tá? Portanto, isso vai levar a outra coisa, daí é que esses teoremas da incompletude de Gödel leva aqui Jean Baudrillard, novamente, aqui esse grande pensador francês, a hipertelia, o conceito de hipertelia, que é uma espécie de bug no desenvolvimento tecnológico, um destino fatal que leva todos os sistemas muito complexos. Tá? O que é a hipertelia? Hiper quer dizer sobre, né? Além, fora das medidas, e telia, significa resultado, final, conclusão. Tá? Segundo Baudrillard, seria uma natureza maligna, perversa dos sistemas tecnológicos, que ele chega a tal grau de complexidade que aí ele se torna inútil, inerte. Ele se volta contra a própria função que o fez existir. Tem vários exemplos que você pode pegar, por exemplo, por exemplo, a Fórmula 1, que chegou a um nível de tamanha sofisticação tecnológica, já que é da natureza da Fórmula 1 ser sofisticada tecnologicamente, como campo de prova, pesquisa, tão complexa que inviabilizou a própria competição. Teve que fazer um retrocesso tecnológico na Fórmula 1, porque ela entrou no estado hipertélico, inviabilizou a própria categoria. Isso no tempo do Alan Prost, que era um piloto praticamente controlado pelos boxes. Tá? Alan Prost e tal, aquela época que aí suspensão ativa, uma série de coisas que teve que regredir para haver competição. Tá? Para haver competição. Então,
o que Baudrillard falava, né, a destruição da própria finalidade, numa espécie de reversibilidade irônica. Muitos teóricos dos sistemas, a gente pode sacar outros nomes aqui, como Varela, Niklas Luhmann, eles apontam para essa questão, pegando essa questão da hipertelia, como os teoremas da incompletude de Gödel, eles vão colocar que os sistemas eles acabam numa inconsistência tão grande que eles acabam criando o que eles chamam de fechamento operacional. O Niklas Luhmann, esse alemão, né, teórico dos sistemas, ele fala que cria aquilo que a gente chama de tautismo, fechamento operacional. Nisso pode ser perigoso, aí sim, a inteligência artificial. Quando ela chega naquele estágio de hipertelia, tá, ele pode se voltar contra ele próprio e aí criar disfunções, como, por exemplo, vamos colocar rapidamente, os chamados sistemas, em bolsas de valores, inteligências artificiais que compram e vendem automaticamente, chamadas, tem um nome que transações intensas, de alta intensidade, né? Em nanosegundos, você pode fazer muita grana, compra e venda muito rápida. Chega um momento, isso já aconteceu, que esses sistemas podem entrar num momento de hipertelia. Eles se voltam contra ele próprio, criam um efeito manada. Então, todos começam a comprar e todos começam a vender. Então, esses sistemas altamente complexos, de repente, podem se voltar contra eles próprios, criando uma quebra, uma crise sistêmica aí sim, nesse sentido, talvez seja perigoso. Tá? No momento que ocorre esse fechamento operacional, tá aqui o sushi. Nossa, todo. Na verdade, que cria esse fechamento operacional, né? Então ele se torna, vamos dizer assim, cego em relação ao mundo exterior. Então ele começa a ver a realidade a partir da autodescrição que o sistema faz de si próprio, sem checar os seus pressupostos são verdadeiros ou falsos. Isso ocorre, esse perigo, e já aconteceu. Inteligências artificiais que cria um efeito manada nessas transações em alta intensidade, né? Então ocorre assim, venda generalizada, todo mundo quer vender de repente. Isso provoca, e entra naquelas coisas do circuit breaker, né? Tem que parar a transação da bolsa por meia hora para ver se recupera. Aí, nesse sentido, pode ser perigo no sentido da catástrofe, tá? No sentido hipotópico e não distópico, né? O Musk vem nessa coisa da distopia, a destruição da humanidade, tipo assim, o exterminador do futuro, as máquinas dominaram o futuro, agora quer matar o ser humano aqui, né? Que vai libertar o ser humano da máquina no futuro, tal. Essa não é distópica, é hipoutópica. Na verdade, essas inteligências artificiais vão entrar num estado tão complexo que vão pirar, vão se autodestruir, tá? Vão criar nesse estado de hipertelia. E aí sim, pode criar com a sua disfuncionalidade muitos problemas sociais, econômicos. Nem o sistema consegue fechar-se em si mesmo, ser perfeito. Então, olha, claro, o cinema vem dessa ideia de que as máquinas, de repente, vão ser inteligentes, vão destruir a humanidade.